Revolução Científica. Nesse vídeo vamos falar sobre a Revolução Científica. Iniciou no século XV um conhecimento mais estruturado e prático, desenvolvendo formas empíricas de se constatar os fatos. O conhecimento humano estava muito atrelado ao modo da concepção da vida que a religiosidade propagava. A ciência, por sua vez, estava muito atrelada à filosofia e possuía suas restrições, mas o florescer de novas concepções a partir do século XV permitiu uma reformulação no modo de se constatar as coisas, novas formas de pensar, comprovar e principalmente fazer ciência. Prosperou-se intensamente em um período que se prolongou até o fim do século XVI. A Revolução Científica tornou o conhecimento mais estruturado e mais prático, absorvendo o empirismo como mecanismo para se consolidar a contratações. Esse período marcou uma ruptura com uma prática dita científica da Idade Média, fase em que a Igreja Católica ditava o conhecimento de acordo com os preceitos religiosos, embora na época tenha havido grande movimentação com a divulgação de novos conhecimentos e novas abordagens sobre a natureza e o mundo. O termo Revolução Científica foi criado em 1939 por Alexandre Koyré. Diversos movimentos sociais, culturais e religiosos prestaram suas valiosas contribuições para o incremento da Revolução Científica. Aquele era o período do Renascimento, uma fase que pregava a volta da cultura grego-romana e propagava a mudança de orientação do teocentrismo para o antropocentrismo. Outra característica era o humanismo, uma corrente de pensamentos interessadas em um pensamento mais crítico e principalmente valorizava mais os homens. Tais abordagens mudaram muito o pensamento humano. A ciência ganhou muitas novas ferramentas, passou a ser mais aceita e vista como importante para um novo tipo de sociedade que nascia. As comprovações empíricas ganharam espaço e reduziram as influências das influências místicas da Idade Média. O conhecimento ganhou impulso para ser difundido com a invenção de Johannes Gutenberg, a imprensa. A capacidade de reproduzir livros com exaustidão e espalhá-los para vários lugares foi fundamental para a Revolução Científica, na medida em que restringia as possibilidades de releituras e interpretações equivocadas dos escritos. O modo místico da Igreja Católica de determinar o conhecimento perdeu ainda mais espaço com a Reforma Protestante. Os reformistas eram favoráveis à leitura da Bíblia e de todas as línguas e também acreditavam que a descoberta da ciência era válida para apreciar a existência de Deus. Em meio de toda essa efervescência favorável à Revolução Científica, o emitismo também apresentou suas parcelas de contribuição para o progresso do conhecimento. Usando ideias quase mágicas, apoiavam-se e incentivavam o uso da matemática para demonstrar as verdades. Com o novo horizonte, a matemática ganhou espaço e se desenvolveu com grande relevância para o desenvolvimento de um método científico mais rigoroso e crítico. Os efeitos da Revolução Científica foram incontestáveis e mudaram significativamente a história da humanidade. Provou-se que a Terra é que girava em torno do Sol. A física explicou diversos comportamentos da natureza. A matemática descreveu verdades e o humanismo tornou os pensamentos mais críticos, por exemplo. Entre os grandes nomes do período que deram suas contribuições para o avanço da ciência estão Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, Francisco Bacon, Nicolau Copérnico, Louis Pasteur e Francisco Redi. Todos esses, se você procurar aí na playlist no canal, vai estar falando sobre eles. Eu peço para você dar uma olhadinha também na playlist lá para você entender mais sobre a história. Também, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like e aciona o sino. Tenho certeza que o YouTube vai te avisar dos próximos vídeos. As causas principais da Revolução podem ser resumidas em renascimento cultural e científico, a imprensa, a Reforma Protestante e o Hermetismo.
O período entre os anos 1550 e 1770 aproximadamente, este período foi marcado por mudanças na reforma do pensamento aceitos na Europa. Foi quando tudo começou. Um dos acontecimentos mais importantes da Idade Moderna é a Revolução Científica do século XVII, operada sobretudo pela grande figura de Galileu Galilei. A Revolução Científica ocorrida na Europa moderna entre o século XVI e XVII caracterizou-se por acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental, reforçar a concepção antinaturista surgida nos primórdios do Renascimento medieval. O homem que estava acostumado com respostas prontas se deparava com perguntas que exigiam cada vez mais a sua razão e seu intelecto. Não dava mais para tardar as respostas. A ciência estava ganhando força e novas respostas teriam que surgir. Vários autores, pois, foram de extrema importância no labor científico. Também teve marcos importantes a teoria da evolução de Charles Darwin e o desenvolvimento da tabela periódica dos elementos por Dmitri Mendeleev. A teoria do eletromagnetismo de James Clerk Maxwell e as leis da hereditariedade de Gregory Mendel, pois foi no século XVII que se construiu a física moderna, que através de Newton sintetizou a interpretação física do universo, teoria da gravitação universal, elaborou conceitos básicos, massas, forças, inércia, movimento, tempo e pesquisas para o estado da luz, análise espectral, além de ter lançado as bases. Algumas representaram profundas modificações na forma do homem examinar a natureza, como por exemplo a introdução de um tratamento matemático na descrição dos movimentos dos planetas, introduzida pelos babilônicos e depois aperfeiçoada pelos gregos. O objetivo da ciência é explicar, descrever e prever os fenômenos a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. A comunidade científica tem um papel central ao processo da ciência. Os membros da comunidade científica trabalham juntos, controlam o trabalho um dos outros, ajudam a inspirar novas ideias, detectam a falta de imparcialidade e fraude e motivam-se mutualmente. Após a Revolução Científica, a verdade e os conhecimentos passaram a ser julgados pelos crivos de experiência, de modo que só era considerado verdade o que poderia ser demonstrado, combater o preconceito e as atitudes que não fossem perfeitamente raciais, fazendo com que os conhecimentos avancem muito rapidamente. E aí, pessoal, foi um grauzinho sobre revolução científica. Tenho certeza que após esse vídeo os seus pensamentos evoluirão mais. Se inscreve no canal, dá o seu like e aciona o sino. YouTube te avisa dos próximos vídeos. Tamo junto aí. Tchau. Tchau.